Olá, explorador do universo. Seja bem-vindo ao Metagaláxia Intrigante, para mais um vídeo surpreendente. Rover chinês revela evidências irrefutáveis de um antigo oceano em Marte. Então, explorador, imagine só, um vasto oceano em Marte. É isso mesmo que você ouviu. O planeta vermelho, conhecido pelas suas paisagens áridas e tempestades de areia, pode ter abrigado um mar extenso, com ondas, correntes e talvez até sinais de vida. Hoje, vamos mergulhar fundo nessa descoberta incrível, feita pelo rover chinês, enquanto estava em seu pleno funcionamento por lá, explorando uma parte do solo marciano. Quer saber como essa história, de um oceano em Marte, virou realidade? Então, segura a curiosidade e se prepara, porque o que vamos explorar aqui vai te deixar boquiaberto. Agora, a pergunta que fica é: o que exatamente o rover encontrou para fazer a comunidade científica se agitar? É como se estivéssemos abrindo um livro de história, mas em vez de páginas, estamos folheando rochas, sedimentos e paisagens milenares do planeta vermelho. Então, vamos juntos entender o que cada traço, cada vestígio encontrado revela. Portanto, pensa comigo, se Marte já teve um oceano, o que mais esse planeta poderia ter escondido debaixo de suas camadas? Será que lá já existiram formas de vida, mesmo que em nível microscópico? Será que Marte já foi um lugar habitável? Bom, o rover chinês, chamado Zhurong, tem sido uma peça fundamental nessa investigação. Equipado com câmeras, sensores e instrumentos de última geração, ele está ajudando a revelar um capítulo novo e surpreendente da história de Marte. Antes de tudo, se você está tão curioso quanto eu para descobrir como a China está contribuindo para desvendar esses mistérios, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nada das próximas aventuras espaciais que vamos explorar juntos aqui. Agora, embarque nessa jornada junto conosco e vamos começar. Em primeiro lugar, vamos voltar um pouco no tempo. Porque cientistas sempre suspeitaram que Marte poderia ter tido água em estado líquido no passado, mas nunca com a clareza que o Zhurong acabou revelando com suas amostras. Vestígios minerais encontrados pelo rover mostram padrões de sedimentação que lembram muitos encontrados em leitos de antigos oceanos aqui na Terra. E isso, com certeza, já é de arrepiar. Imagine o solo marciano cheio de sal e outros minerais que só se formam na presença de água. Quando Zhurong começou a captar imagens dessas formações e a medir a composição do solo, ficou evidente que algo muito grande, como um oceano, poderia ter existido ali há bilhões de anos. E não são só teorias, o rover encontrou indícios de que a água não estava apenas de passagem. Ao que tudo indica, o oceano poderia ter sido estável, por um período longo o suficiente para mudar a geologia local. Estamos falando de algo que teria durado milhões, ou até bilhões, de anos. A hipótese de um oceano em Marte, com certeza continua sendo uma questão intrigante, que envolve o estágio inicial da evolução do planeta. Para você ter uma ideia da importância disso, na Terra, os oceanos são berços de vida. Os primeiros sinais de vida surgiram em ambientes aquáticos. Será que Marte poderia ter seguido um caminho parecido? Impossível não pensar nisso, né? Só de imaginar as paisagens marcianas, cobertas por um mar antigo, dá para imaginar Marte de uma forma completamente nova. Onde esse planeta seco e empoeirado talvez tenha sido mais parecido com a Terra do que imaginávamos. O próximo ponto que Zhurong revelou é o tipo de minerais que indicam exposição prolongada à água. Mas, vamos com calma. Esses minerais, chamados sulfatos e silicatos, se formam através de reações químicas entre a água e a rocha. E adivinha onde foram encontrados? Nas regiões que se acreditam ser o fundo desse possível oceano. Esses sedimentos são uma assinatura deixada pela água. Ao estudar esses materiais, os cientistas conseguem estimar não só a profundidade da água, mas também sua temperatura e até mesmo quanto tempo ela ficou ali. É como encontrar fósseis de um oceano perdido. Então, se a ciência já suspeitava de água em Marte, agora temos praticamente uma confissão geológica do planeta. Essas rochas nos dizem claramente: sim, um oceano existiu aqui. Isso é uma revelação de peso,
no campo da astrobiologia. Essa descoberta é um divisor de águas, literalmente. É como se estivéssemos olhando para o passado de Marte e vislumbrando o que pode ter sido um planeta azul, como o nosso em alguma fase de sua história. Agora, pense bem, se Marte já foi quente, úmido e teve água em abundância há bilhões de anos, será que não poderia ter tido também vida? A astrobiologia fica em alerta máximo diante de uma descoberta dessas. Sobretudo, o que dizer das tempestades de areia, tão comuns em Marte? Apesar de parecerem um obstáculo, essas tempestades acabaram sendo uma ajuda inesperada para os Zhurong. Ao soprar poeira e expor camadas de solo mais antigas, elas permitiram que o rover chinês tivesse uma visão ainda mais completa do que estava escondido. As tempestades varrem a superfície e deixam expostos esses minerais de maneira natural, facilitando o trabalho do rover. É como se o próprio planeta Marte ajudasse a revelar seu passado. As tempestades têm sua parte misteriosa e até poética, quando pensamos que elas ajudam a desenterrar essa história perdida. O rover chinês aproveitou esses eventos naturais do planeta vermelho para ter mais êxito ao estudar camadas que, de outra forma, estariam escondidas por muito mais tempo. Com a poeira varrida, foi possível analisar com precisão as camadas que datam mais de bilhões de anos. Se pensarmos bem, é como se Marte estivesse se limpando para nos mostrar algo. Cada tempestade é uma oportunidade para novas descobertas, já que é com isso que os registros geológicos presentes em solo marciano ficam mais expostos e acabam ajudando os Zhurong com as suas coletas de dados. Esses eventos naturais, que ocorrem com frequência no planeta vermelho, que para muitos até podem parecer assustadores, mas para o rover chinês, são como uma dança que Marte executa para revelar os segredos que esconde sob sua superfície. Agora, vamos falar um pouco sobre como o Zhurong consegue essas informações com tanta precisão. Equipado com espectrômetro, o rover mede a composição química das rochas e do solo, o que permite uma análise detalhada do tipo de minerais presentes. Esse espectrômetro é como se fosse um microscópio que analisa a estrutura atômica das rochas. Isso ajuda os cientistas a ler a história geológica de Marte. Com ele, o Zhurong não apenas vê as rochas, mas literalmente decifra a linguagem que elas trazem. Além disso, o rover chinês possui câmeras de alta resolução que capturam cada detalhe do solo marciano. As imagens são realmente impressionantes e mostram texturas, fissuras e padrões que só podem ter sido causados pela ação prolongada da água. É incrível pensar que, através dessas ferramentas, o Zhurong está conversando com Marte e revelando segredos que o planeta guardou por bilhões de anos. É como se cada foto tirada fosse uma nova peça do quebra-cabeça, pois esse nível de detalhamento é essencial para confirmar a hipótese de um oceano. Cada grão de areia analisado conta uma parte dessa história épica, onde o rover chinês revela evidências irrefutáveis de um antigo oceano em Marte. Contudo, e com toda essa descoberta sobre um possível oceano em Marte, a questão da vida se torna inevitável. A astrobiologia, que é o estudo das condições para a vida no universo, fica especialmente animada com essas evidências. Afinal, onde há água, existe sempre a possibilidade de haver vida. Assim como na Terra, onde os oceanos foram o berço dos primeiros seres vivos, Marte talvez tenha abrigado um ambiente aquático, que ofereceu condições para a vida, mesmo que em nível microscópico. É como abrir uma janela para o passado e imaginar que talvez Marte tenha tido seus próprios moradores. Ainda que não tenhamos encontrado formas de vida complexas, a ideia de que micro-organismos possam ter existido no planeta muda nossa percepção sobre a raridade da vida. A astrobiologia nos ensina que a presença de água é um dos sinais mais promissores de que a vida pode surgir, e Marte nos dá agora um ótimo motivo para acreditar nisso. Imagine encontrar microfósseis, pequenos seres petrificados em rochas marcianas. Essa possibilidade é o que faz a exploração espacial se encher de mistério e entusiasmo. Cada descoberta é uma peça nova nesse quebra-cabeça cósmico. Então, será que já esteve completamente cercado por vidas microscópicas em Marte? É uma pergunta que ainda não tem uma resposta conclusiva, mas que fica cada vez mais intrigante com as novas evidências que os pesquisadores vêm relatando. E falando em evidências,
Você sabia que Marte e a Terra compartilham algumas semelhanças? Assim como nosso planeta teve um passado geológico repleto de atividades aquáticas, Marte parece ter seguido um caminho parecido, com mares, vulcões e até ciclos climáticos intensos. Só que, ao contrário da Terra, onde o ciclo da água é renovado constantemente, Marte foi perdendo sua atmosfera e ficando cada vez mais seco e frio. Mas, essa descoberta do oceano antigo nos leva a crer que Marte já foi bem mais hospitaleiro do que imaginamos. Se Marte já teve um ciclo de água, significa que ele pode ter passado por mudanças climáticas radicais, como as eras glaciais na Terra. Ao pensar nisso, nos lembra que até os planetas mudam, se adaptam, e no caso de Marte, até morrem, geologicamente falando. Pois, essa história compartilhada nos faz refletir sobre o nosso próprio planeta. O que poderia ter acontecido com a Terra se as condições fossem ligeiramente diferentes? Ou se não cuidarmos direito do nosso planeta, o que pode acontecer? Será que em um futuro próximo, poderíamos estar no lugar de Marte hoje, com um mundo seco e estéril? No entanto, essas semelhanças e diferenças nos fazem perceber como o universo é cheio de histórias e possibilidades. Marte nos dá uma perspectiva única sobre o que é preciso para que um planeta sustente vida. Mas, não é só Marte que revela mistérios sobre água fora da Terra. Nos últimos anos, outras missões espaciais têm encontrado evidências de água em lugares inesperados, como nas luas de Júpiter e Saturno. Ganimedes, Europa e Encélado também escondem oceanos sob camadas de gelo espesso. Essas descobertas sugerem que a água é mais comum do que pensávamos no sistema solar, e onde a água, a possibilidade de vida, se torna mais tangível. Marte, com seu antigo oceano, parece fazer parte de um clube de mundos aquáticos, mesmo que sua água hoje esteja escondida ou congelada. Agora, pense comigo, com tantos corpos celestes abrigando água, de formas diferentes, será que a vida, mesmo que simples, não é algo mais comum do que imaginávamos? Essas descobertas nos levam a questionar a própria definição de um planeta habitável. O Zhurong, ao lado das missões da NASA e da Agência Espacial Europeia, faz parte desse esforço global para entender o motivo da existência de água em outros planetas. Pois, cada descoberta contribui para uma visão mais ampla sobre o universo e sua capacidade de gerar vida. Esse clube de mundos com água nos leva a imaginar quantas histórias de vida podem estar ocultas, esperando para serem descobertas. Já que a água líquida é considerada pelos cientistas como um ingrediente-chave na busca por vida em outros planetas. Assim, os pesquisadores utilizam como principal parâmetro de busca planetas semelhantes à Terra. E você pode estar se perguntando, mas por que tudo isso importa tanto? Essas descobertas sobre o oceano de Marte não são apenas uma curiosidade, elas moldam o futuro da exploração espacial. A ideia de que Marte pode ter tido água líquida faz dele um dos principais alvos para futuras missões. Imagine as missões tripuladas que estão sendo planejadas para Marte. Se houver água em quantidade significativa, isso poderia facilitar a criação de bases humanas, usando recursos locais. Em vez de levar tudo da Terra, os astronautas poderiam minerar a própria água marciana. Além disso, essas descobertas aumentam a relevância de futuras expedições robóticas para explorar as camadas subterrâneas de Marte. Se a água ainda estiver lá, seria uma grande vantagem para futuros colonizadores e um passo importante para garantir a autossuficiência. A exploração espacial se torna, assim, um verdadeiro garimpo de recursos. Marte, com sua antiga história aquática, talvez seja um dos lugares mais promissores para avançarmos nesse sonho de colonizar o espaço. Essas descobertas nos fazem olhar para Marte não só como um objeto de estudo, mas como um possível novo lar, com recursos e um passado digno de exploração. Pois, as evidências de um antigo oceano em Marte sugerem que lá já existiu ou existe vida, e possa ser um local habitável para o homem. Enfim, explorador, o que descobrimos hoje é que Marte guarda um passado cheio de surpresas. Um oceano antigo, cheio de possibilidades de vida e de mistérios. A astrobiologia, a geologia planetária e a exploração espacial ganham novas dimensões quando Marte revela segredos tão profundos.
Portanto, a exploração de Marte e de tantos outros lugares no universo é uma jornada de descoberta que nos mostra a beleza e a complexidade do cosmos. Cada missão bem-sucedida é mais uma peça que se acrescenta ao nosso entendimento sobre a vida, o tempo e o próprio universo. Dessa forma, se há algo que essa descoberta nos ensina, é que o universo é uma teia de conexões e Marte é mais do que um simples planeta vizinho. Na verdade, se olharmos atentamente, veremos que ele é um espelho que nos permite ver a Terra com novos olhos e que desperta ainda mais uma profunda admiração pelo cosmos. Então, se de alguma forma esse conteúdo foi interessante e trouxe algum conhecimento para você, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Porque, para quem ama explorar o desconhecido e descobrir novos segredos do universo, não vai querer deixar de acompanhar as próximas aventuras. Por isso, vem com a gente nessa jornada e prepare-se para os próximos e mais outros novos capítulos desse mistério astronômico. Já que esse com certeza foi de tirar o fôlego e de fazer a gente parar para refletir, né? Rover chinês revela evidências irrefutáveis de um antigo oceano em Marte. E também, se quiser continuar acompanhando mais assuntos sobre Marte, recomendo que assista esse vídeo.